Então, bom dia, meninos. Nós vamos hoje iniciar o estudo do campo elétrico. Vocês podem acompanhar aí nas páginas 22 a 28 do livro 10. É uma aula para o terceiro ano do ensino médio de física. É uma aula de teoria com exemplos. Então, nós vimos já na semana passada o que era a lei de Coulomb, que é justamente a expressão matemática que representa a força elétrica, e essa força elétrica é uma força que atua à distância entre objetos que possuam carga elétrica. E nós podemos ver aí que essa interação, então, pode ser expressa, pelo produto das cargas envolvidas, dividido pela distância entre elas ao quadrado. E ainda temos ali o K, que é a constante eletrostática, que é a constante de proporcionalidade aí dessa expressão. Então, isso daqui foi o que nós já estudamos, que é a expressão da lei de Coulomb. Então, o assunto de hoje é o campo elétrico. O campo elétrico é a região de influência em torno de um objeto que possua carga elétrica. E basta haver um único objeto eletrizado para que em torno dele exista o campo elétrico. Para calcular o campo elétrico, o que a gente vai fazer é calcular a quantidade de força por unidade de carga que um outro objeto que for colocado no campo vai receber. Então, a gente vai olhar aqui no exemplo, está representado aqui de verde um objeto que estaria gerando em torno de si um campo elétrico, e um objeto menor, com carga Qzinho, foi colocado num ponto desse campo elétrico. Então, no ponto P1 do campo foi colocado esse objeto e ele começou a interagir eletricamente com o objeto que tem carga Q maiúsculo, que está gerando o campo. Essa interação, nós podemos observar aí que é uma interação de repulsão. Então, a força aqui está para a direita, o objeto está querendo se afastar do que está gerando o campo. E para a gente calcular a intensidade desse campo, a gente vai verificar quanto de força elétrica que esse objeto Qzinho está recebendo por unidade de carga dele. Então, portanto, o campo elétrico ele sempre vai ter como unidades no sistema internacional newtons por coulomb. Então, se por exemplo esse campo aí fosse um campo de 2 newtons por coulomb, o que significado disso é que para cada coulomb de carga que é colocada no campo, a força de interação é de 2 newtons. O campo elétrico tem algumas coisas semelhantes ao campo gravitacional. Então, tanto a força gravitacional quanto a força elétrica são forças que atuam à distância. Então, a gente já viu também na aula passada que a forma de calcular a força gravitacional e a força elétrica é parecida, são forças proporcionais ao inverso do quadrado da distância. E tanto o campo elétrico quanto o campo gravitacional são definidos também de maneira parecida, Nós vemos aí o campo gravitacional, ou também o que a gente chama de aceleração gravitacional, definida como a força-peso por unidade de massa, e o campo elétrico, a força elétrica por unidade de carga. Então, da mesma forma que a gente calcula o peso como a massa vezes a gravidade, a gente pode calcular a força elétrica como a carga vezes o campo elétrico. Para representar um campo elétrico, a gente vai utilizar essas setinhas, que são também chamadas linhas de força do campo. E nesse exemplo que está colocado aí, nós vemos as setinhas do campo para cargas isoladas. Então, a gente observa que a carga positiva nós vamos representar com setinhas se afastando da carga, e a carga negativa nós vamos representar setinhas se aproximando da carga. Nós vamos ver agora por que disso. A
representação das linhas de força sempre vão indicar o que uma carga positiva faria se fosse colocada no campo elétrico. Então, nós vamos ver dois exemplos aqui. Se esse campo elétrico fosse gerado por uma carga positiva, né, representada de azul escuro aqui na figura, e no ponto P, né, que é um ponto do campo, nós fôssemos lá e colocássemos uma outra carga positiva, como ambas têm o mesmo sinal, a gente observaria ali um movimento de afastamento. Então, o campo elétrico vai ser representado exatamente como se fosse o movimento que uma carga faria se fosse positiva colocada ali, né? Então, para uma carga positiva gerando um campo em torno de si, a gente observaria cargas positivas tentando se afastar dela. Então, a representação do campo elétrico para cargas positivas são setinhas se afastando da carga positiva. No caso da carga verde, né, que está ali embaixo, né, que é uma carga negativa, se nós fôssemos no campo elétrico gerado por ela e colocássemos uma carga com valor positivo, aí, né, nós observaríamos essa carga positiva tentando se aproximar dessa carga negativa que está gerando o campo. Portanto, o campo elétrico vai ser representado como uma setinha de aproximação. Então, é assim que nós, né, determinamos o sentido das setinhas quando nós vamos desenhar o campo elétrico. Para cargas positivas, a gente vai fazer setinhas se afastando da carga. Para cargas negativas, setinhas se aproximando da carga. E nós observamos também nessa imagem que à medida em que as setinhas vão ficando mais distantes da carga, elas vão ficando menorzinhas, né? E a concentração de setinhas também vai diminuindo à medida em que elas vão se afastando, indicando que o campo vai ficando menos concentrado, menos intenso, à medida em que a gente vai se afastando do objeto que está ali gerando o campo elétrico. Bom, essa imagem agora, ela vai mostrar para a gente os vetores da força elétrica e do campo elétrico, né, em duas situações aí diferentes. Então, na situação de cima, nós temos uma carga maiúscula ali, representando a carga que está gerando o campo elétrico, e uma carga Q minúscula, representando uma carga que foi ali colocada nesse campo elétrico e está interagindo ali com a outra. Como no primeiro caso ambas são positivas, nós observamos, né, a força elétrica de repulsão, né, saindo ali para a direita, e o campo elétrico fazendo a mesma coisa, uma vez que campo elétrico sempre vai indicar o que cargas positivas fazem. Portanto, né, a gente olha ali em cima, quando a gente coloca uma carga positiva num campo elétrico, tanto a força que vai atuar nela quanto o campo elétrico vão ser setinhas com a mesma direção e o mesmo sentido. Mas, né, a gente poderia ter uma situação em que a gente colocasse no campo elétrico uma carga que fosse negativa. Então, o que vai acontecer? O vetor campo elétrico indica sempre o que as cargas positivas fazem. Então, o vetor campo elétrico, se a gente tem uma carga que está gerando o campo que é positiva, vai ser um vetor indicando afastamento. Porém, a carga que nós colocamos agora no nosso campo elétrico é negativa. Então, as cargas negativas não fazem o que as positivas fazem, elas fazem o contrário. Então, no caso aí, a gente vai observar que a força elétrica é uma força de atração. Então, a carga negativa vai realmente ser atraída para a carga positiva que está gerando o campo, mas o campo é para o outro lado, porque o campo sempre mostra o que as positivas fazem. E a negativa, aí nesse caso, vai fazer o contrário.
E agora, se nós tivéssemos mais que uma carga, né, fazendo ali campo, né, influenciando eletricamente uma região. Bom, se nós tivermos mais que um campo, nós vamos precisar calcular o campo resultante. Campo elétrico é vetor, né? É força por unidade de carga e força é vetor. Então, se nós temos mais que um campo, nós temos mais que um vetor, né? Ali que nós vamos precisar considerar. E para calcular o vetor resultante, nós vamos utilizar, né, as nossas técnicas de soma de vetores que nós já estudamos, né, anteriormente. Então, nesse caso aqui, nós tínhamos dois objetos eletrizados, o A e o B, cada um lá com a sua carga, e num determinado ponto do espaço, a gente vai ter a influência do objeto A para a direita ali, né, com o campo de afastamento, no caso, ambos são positivos, ambos vão ter campo de afastamento, e o campo resultante dos dois está ali representado de verde, que é ali a diagonal, né, naquela regra do paralelogramo que nós utilizamos para calcular vetor resultante. Então, vamos fazer aqui um exercício, né, imaginando que nós temos dois objetos com cargas positivas, desculpe, um positivo, outro negativo, mas as cargas são do mesmo valor, e elas estão equidistantes de um ponto P, que está então, né, sob influência tanto dessa carga negativa quanto da carga positiva, que estão aí nessa região. Aí, como que ficaria então o campo resultante nesse ponto aí? Então vamos lá. De vetor azul, a gente está representando os dois campos que foram gerados pelas duas cargas. Então a carga positiva gera campo de afastamento. Então a gente olha lá aquele vetor azulzinho, que é relativo, né, à carga positiva, e a carga negativa tem o outro vetor azul, mas aí, como ela é negativa, é vetor de aproximação. Então, esses dois vetores estão influenciando a região aí do ponto P. A influência total, né, a influência resultante, nós vamos obter aplicando aí a regra do paralelogramo e traçando ali a diagonal, né? Essa diagonal aí vai representar o campo resultante desses dois, no caso, então, um campo que vai ser vertical e para baixo. Se nós tivéssemos, então, a representação agora de duas cargas, né? Como nós vimos aí no exemplo anterior, uma negativa e uma positiva, se nós fôssemos representar as setinhas do campo em todos os pontos, nós teríamos uma imagem desse tipo, né? Então, assim, de cor de rosa, eu coloquei ali qual seria os dois campos, né, gerados pelas duas cargas e o campo resultante. Mas se nós fizéssemos, né, esse estudo, né, do campo resultante para todos os pontos, nós iríamos obter essas setinhas verdes, né, que são as linhas de força do campo resultante da ação, ou seja, da influência dessas duas cargas aí nessa região. Se as cargas fossem ambas do mesmo sinal, né, no caso aí ambas positivas, a gente iria obter essa figura. E aí vocês observem que tem algumas regiões que a gente não tem setinha nenhuma, porque a gente tem campo nulo, né? Nessas regiões essas setinhas se anulam, então aí a gente fica sem influência elétrica aí nessa região do meio, né, das figuras, das cargas. E aí, né, nos outros pontos, a gente vai fazendo a soma vetorial e vai chegando a esses vetores resultantes, representados então, né, nessa figura aí. Então, a gente pode entender o campo elétrico como sendo uma espécie assim de um mapa, né? Um mapa que mostra o que uma carga positiva faria se fosse colocada nessa região. Então é isso que essas setinhas representam, né? Então, para cada linha de força que a gente tem representada no campo, a gente teria, né, em cada ponto um vetorzinho indicando, né, a direção e o sentido do movimento
de uma carga positiva que fosse colocada nessa região. Se a carga fosse negativa, o movimento ia ser ao contrário. Então, as setinhas indicam a direção e o sentido. No caso de negativa, a direção seria a mesma, mas o sentido seria ao contrário. Então, a gente, olhando assim um campo elétrico, a gente tem essa informação, né? Qual seria a trajetória de uma carga positiva que fosse colocada ali. Muitas vezes, a gente vai ter situações em que o campo elétrico vai se apresentar dessa forma, né? Um campo uniforme. E para isso acontecer, a gente vai precisar ter duas placas ou dois objetos compridos, paralelos, que estejam com cargas opostas. Então, a gente, né, do lado positivo, a gente vai ter o campo de afastamento, do lado negativo, o campo de aproximação. Como os dois objetos estão aí paralelos, né, um de frente ao outro, as setinhas acabam formando esse campo uniforme. E nós vamos ver que esse tipo de campo ele é muito utilizado, né? A gente vai ver vários exemplos assim, de situações onde o campo é uniforme e aí a gente vai representar então com essas linhas de campo paralelas, né? Sempre saindo do positivo, chegando, se aproximando ali do negativo. Então, por fim, a gente vai ver aqui, né, uma outra maneira da gente calcular o campo elétrico. Nós vimos logo no início dessa aula que o campo elétrico é definido como a quantidade de força elétrica por unidade de carga, né, do objeto que foi colocado ali no campo. Então, para calcular o campo elétrico, da maneira como nós já vimos, é a força dividido pela quantidade de carga do objeto que está ali, né, sofrendo a ação do campo elétrico. Agora, essa força, como nós também já estudamos, ela tem, né, como expressão o valor ali das cargas multiplicadas, dividida pela distância entre elas ao quadrado, vezes a constante eletrostática. E, portanto, onde está escrito a F, né, de força, nós podemos substituir, né, por essa expressão aí dada pela lei de Coulomb. E a hora que nós fazemos isso, vamos poder cancelar o valor da carga do objeto, né, que foi colocado ali no campo. Então, a gente vai poder cancelar o Qzinho e a gente chega numa segunda forma aí de calcular campo elétrico, multiplicando a constante eletrostática pelo valor da carga maiúscula, que é o que a gente representa a carga que está gerando o campo, dividido pela distância ao quadrado do ponto em que nós queremos saber o valor do campo elétrico. Então, a gente tem essa maneira e a primeira maneira também, né, que é só dividir força pela carga do objeto colocado ali. E dependendo do que nós temos interesse ou das informações que nós temos, a gente vai poder utilizar, né, uma ou outra expressão para poder calcular o campo elétrico.